Oi, pessoal. Estamos aqui direto da Expoville, na Totens Pizzaria, uma tradição aqui em Joinville há mais de 20 anos, para mais uma vez apresentar o programa Resolve Síndico. Vamos falar sobre convenção, regimento interno e segurança. Hoje nós temos aqui na mesa Nilo Moroski, do Resolve Síndico Joinville. Bem-vindo, Nilo. CEO do Mercado de Síndicos. O Coronel Fernando Luiz, nosso consultor da 24 Horas Consultoria em Segurança. Jonatas da Rosa, advogado especializado em direito condominial, e o Daniel Cucci Álvares, síndico profissional lá de Jaraguá. Daniel, diz para nós como é que nós vamos falar hoje um pouquinho de convenção, regimento interno e, claro, as regras de segurança também nessa área, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. A forma que o regimento interno eu vejo que dá o auxílio ao síndico é essa questão do amparo da aplicação das regras. A gente sabe que é necessário o regimento interno para essa questão da convivência dos moradores. A forma que eu sempre trabalho é essa questão que eu falo para o morador, quando ele sai da porta para fora do seu apartamento, não é meu, é nosso. E esse regimento interno dá esse amparo ao síndico para a aplicação das regras, a valorização também de quem que segue as regras de forma correta, porque dá o amparo ao síndico a ele corrigir o morador que não segue suas regras, e essa questão da segurança, que no regimento interno, a questão do cuidado para quando está no portão, sair no portão, eu vejo que o regimento interno, como os moradores ajudam a elaborar ele, também dá uma segurança ao síndico na questão da aplicação, porque é algo que todos os moradores participaram na elaboração do regimento interno. Daniel, a gente sabe que tudo isso, principalmente quando você pega um prédio novo, né, que vem uma minuta, quase sempre copia e cola, tem que ser atualizado ali com 6 meses de casa. Eu acho que isso aí o Nilo tem bastante experiência, né, Nilo? Puxa o microfone aí para nós, Nilo. O Nilo deve ter bastante experiência aí com a Sascom, com a administradora, com o síndico, mercado do síndico, né? Exatamente, João. Eu sempre digo que regimento interno não pode ser um copia e cola. Nós temos que fazer regimentos internos personalizados para cada tipo de condomínio, atendendo às necessidades de cada um. Tem condomínio que tem mais áreas comuns, então tem que ser contempladas. Tem condomínios que têm menos áreas comuns. Tem condomínios que têm algumas particularidades conforme a localidade e a região. E claro, as normas básicas contidas na convenção, contidas no Código Civil, elas têm que constar também. Mas personalizar para que fique algo específico para aquele condomínio, com as suas particularidades. Nós estávamos conversando agora, Nilo, aqui com o Dr. Jonatas. Doutor, é muito importante também que o condomínio ele tenha ali de 6 meses a 1 ano de uso para as pessoas fazerem essa adequação já com as necessidades do seu dia a dia, né? Exatamente. É sempre necessário observar as regras. Primeiramente, observar o Código Civil, depois a legislação condominial. E sempre eu digo que a convenção e o regime interno e a assembleia é uma pirâmide. Primeiro o Código Civil, depois a convenção, depois o regimento interno e depois a ata de assembleia. Nós já percebemos que muitas pessoas, os síndicos, os moradores, eles fazem alterações junto a uma ata de assembleia ou no regimento interno em desacordo com a convenção. E isso traz problemas dentro de um condomínio. Então, sempre sugiro observar esses parâmetros para não trazer consequências jurídicas e também interpessoal entre os moradores e prestadores de serviço. Para isso, doutor, é muito importante a contratação de uma administradora com conhecimento condominial e principalmente uma equipe jurídica para essa situação, né? Exatamente, bem explanado. Eu sempre digo aos síndicos que antes de desejar fazer uma convenção, procurar um profissional de sua confiança, apresentar em assembleia para elaborar uma nova convenção. Só que antes de elaborar uma nova convenção, sempre deve observar por que o desejo, qual é o propósito. É necessário naquele momento, os proprietários residem no condomínio ou não, onde é esse edifício, porque antes de desejar elaborar uma convenção e a minuta, você deve fazer esse parâmetro, você deve procurar dentro com os moradores, que esse é o desejo, as regras que vai ser estipulada para não trazer transtorno. Por que disto? Quando você levar a minuta em assembleia, já está definida anteriormente entre os moradores, condôminos, quais as regras que serão definidas e assim não vai ter tantos transtornos no momento da assembleia condominial.
Até porque as regras é para o conjunto, é para todos, né, doutor? Exatamente. Por isso que é essencial o síndico, ou o síndico profissional, ou o síndico da proprietário, ele procurar os moradores. Vamos conjecturar um condomínio de 20 unidades. Esse síndico procurar todos, falar o desejo da alteração da convenção, porque em alguns casos está de desacordo com o Código Civil, para fazer essas mudanças. Quando essa conversa existir, ou fazer pelo Google Drive, uma forma de apresentar anteriormente a todos os moradores. Assim eles vão para a Assembleia já sabendo qual tópicos, o que vai ser discutido. Muitas vezes já foi apresentado, porque normalmente as assembleias de aprovação de convenção, elas são extensivas, longas, e para evitar isto, deve existir um extra, deve conversar antes, deve dialogar, deve existir o bom senso, ver essas regras, como disse, muito bem explanado o Nilo, é de acordo com aquele momento, qual tipo de condomínio, porque muitas regras a pessoa deseja apresentar para ela, o desejo dela, mas não, está errado. As regras é para todos. Como disse bem explanado o Daniel, deve ser observado em conjunto, todos decidindo assim. Eu tenho convicção que vai ser aprovado a convenção e muito bem posterior o novo regimento interno quando é necessário. Doutor, o que eu estava vendo também, é que a gente tem lá em Florianópolis, eu imagino que aqui na região 47, né? Porque eu tenho que falar a região 47 porque o Daniel é de Jaraguá, o Nilo é de Joinville, o Coronel é de Balneário Camboriú, né, Coronel? Então eu tenho que falar a região 47 aqui no norte. Em Florianópolis a gente tem muito, por exemplo, eu morei em 20 anos, eu moro há 40 anos em Florianópolis, foi 39 anos e meio em casa. E agora, há poucos meses, eu estou morando num condomínio. Então, eu que trabalho nessa área há 22 anos, tenho que me adaptar às regras que foram criadas antes de eu chegar lá. E eu tinha uma convicção, por exemplo, sobre crianças. Nunca morei, não tinha criança, filho pequeno. E hoje eu tive que procurar um condomínio que tem umas regras mais direcionadas a crianças. Então, é um condomínio que tem uma área para crianças, tem um playground, tem um espaço grande, kids, né? Então é importante que quando você vá alocar, quando você vá comprar, também já procure quem é a administradora, quem é o síndico, para comprar algum produto já adequado a você, né? Eu queria puxar um pouquinho ali, Jonathan, agora para o Coronel Fernando, que está no meio ali. O pessoal vai perguntar, mas por que a gente está coronel aqui? Pessoal, convenção nada mais é do que um grupo de regras. Regimento interno nada mais é do que um grupo de regras. E, claro, dentro dessas regras também tem que ser observado, além da legislação, como o doutor falou, e o Nilo falou de normas condominiais, nós temos que ter a área da segurança, né, Coronel? Muitas vezes, na parte do regimento, invoca bastante itens de segurança, né? Com certeza. Nós temos que entender que cada condomínio ele tem uma característica particular. Então, nós temos que saber quais são as características do condomínio, quem são as pessoas que residem no condomínio, são moradores permanentes, nós temos locações temporárias, como são os controles de acesso, como é que são os controles dos perímetros, quais são os problemas na vizinhança do condomínio. Então, quando nós temos condôminos que respeitam tanto a convenção interna como o regimento interno e a convenção, então nós temos uma redução muito grande dos problemas. Muitas das coisas são de custo zero. São o quê? São procedimentos a serem cumpridos. E é claro que com a evolução do condomínio, com a habitação das pessoas, nós vamos adaptando novas normas, as normas de segurança, e votar em assembleia para que elas sejam validadas e aplicadas às devidas fiscalizações. Nilo, eu queria ver contigo, Nilo, lá na região de Florianópolis, a gente fala bastante, o que o colega aqui, o Jonathan, falou, é o seguinte, lá a gente usa muito uma comissão pré-assembleia para alencar, pegar a convenção ou o regimento anterior e atualizar, né? Por exemplo, um condomínio que foi entregue, já aconteceu condomínios que tinha na convenção e no regimento interno regras de piscina e o condomínio não tinha piscina. Acontece, às vezes, um copia e cola que a gente, né, não quer que aconteça, mas o mercado está aí no copia e cola. Vocês têm essa
essa cultura, digamos assim, ou esse procedimento aqui em Joinville, de como é que vocês fazem quando o condomínio procura lá a Sascom, por exemplo, e pede assim, ó, nós precisamos verificar e revisar a convenção e o regimento. Perfeito. Na verdade, alguns condomínios maiores, né, aqui da nossa região, é feito isso já de forma antecipada. Os condomínios menores, a gente faz as assembleias, inclusive de instalação, e aonde nessa assembleia a gente não valida a convenção propriamente dita, aquela convenção que foi feita pela construtora, a minuta, né? A gente marca uma nova assembleia posteriormente, para daí dar tempo de fazer essa modificação. Até porque às vezes na assembleia de instalação o pessoal está preocupado em receber a chave do imóvel, em ser uma assembleia rápida, e se a gente for fazer essa assembleia com a convenção, que é algo demorado e pode ter muitos questionamentos, inclusive jurídicos, né, acaba atrasando muito. Mas no decorrer aí de 1 a 3 meses pós a assembleia de instalação, é feito sim a alteração, né, aquilo que normalmente é necessário, para deixar dentro daquilo que o condomínio necessita. Nilo, a gente tem uma situação lá em Florianópolis, eu volto a falar de Florianópolis, porque é o lugar que a gente trabalha há 22 anos, né? A gente tem lá um contato muito grande com as administradoras, com as construtoras, para que as construtoras já nos procurem e tenham uma assessoria desde o início, né? Às vezes até no próprio empreendimento. A gente teve uma dificuldade lá, eu acho que teve ali deixa eu lembrar, eu acho que 2012, 2013, teve muita situação lá em Florianópolis de condomínio feito o registro comercial e residencial. E depois era aquela briga lá na Assembleia para administrar, né? Isso. Então, eu acho que o mercado de 2013 a 2015 ele deu uma boa de uma atualização, né? Hoje as construtoras já se preocupam em entregar um empreendimento, digamos, mais pronto, com a documentação mais em dia. Muitas construtoras têm apoio jurídico e administrativo de grandes administradoras. Aqui em Joinville também é dessa forma? Sim, nós temos algumas construtoras já aqui na região que a gente dá essa assessoria, né, fornece essa assessoria antes da entrega do condomínio, tanto para a questão de convenção, a questão de regimento interno, assim como também a previsão orçamentária do condomínio. Então, talvez muitos não saibam, né, mas esse é um serviço que a gente faz e faz com excelência, né, eu trabalho... É a constituição total. Exatamente. Como eu trabalho já há 17 anos, a experiência que eu tenho de campo é muito grande para fazer todo esse trabalho de fazer o regimento interno, fazer a convenção, bem como a previsão. E como eu falei, a gente faz tanto o regimento quanto a convenção dentro daquilo que o condomínio realmente necessita. Tá? Não aquele copia e cola que fica algo mecânico, né? E que depois acaba não servindo para o condomínio. Em Florianópolis, lá, Nilo, a gente teve uma recessão, digamos assim, 2013 e 2014 da construção civil, que limitou também o trabalho nosso como administrador e síndico profissional. Nesse último ano aí de pandemia, a gente vinha até no carro ali conversando com o Ronaldo, que depois vai estar aí num próximo programa com a gente, e a gente falou o seguinte: época de pandemia, para muitos foi uma recessão, foi um absurdo, foi um susto, mas na área condominial, para nós abriu muitas portas, né, Nilo? Abriu. Eu digo que tanto para a empresa de administração de condomínio, quanto para empresas de síndico profissional, eu acho que foi um momento assim que mais cresceu, né, durante a pandemia. A nossa empresa, por exemplo, ela cresceu 100% durante a pandemia. Tá? Então, enquanto algumas estavam fechando, né, alguns setores, a nossa estava crescendo. Por que aconteceu isso, João? Quando começou a pandemia, os moradores, os proprietários começaram a ficar em casa, principalmente naquele praticamente um mês que ficou de recesso. Tá? E aí os moradores começaram a ver coisas nos condomínios, no seu condomínio, que até então eles não percebiam. E aumentou a demanda de serviços, e começaram a incomodar o síndico morador, né? Porque até então ele vinha fazendo aquilo, feijão com arroz, o básico, né? Mas às vezes um detalhe ele não fazia. E os moradores começaram a pegar no pé, tanto que muitos condomínios que a gente entrou foi de
síndicos moradores que desistiram de ser e procuraram uma empresa de gestão Porque profissional. com muita gente em casa, a demanda de serviço aumentou, né? Demanda. Assim como no início da pandemia, aquela loucura. Tem que instalar dispensa de álcool gel, tem que instalar, comprar álcool gel. E não tinha no mercado. Então, isso foi uma loucura, sim, eu acho que, né, para todos os Todo mundo síndicos passou do Brasil momentâneo. todo, tiveram esse problema. Quem se atrasou para colocar isso, implantar isso no condomínio, teve um problema. A gente, quando começou, a primeira coisa que a gente fez já foi trabalhar nessas questões de prevenção, né, para que não deixasse. E mesmo assim, ainda alguns condomínios a gente não conseguiu atender a tempo. Daniel, passa para nós aí, Daniel. E lá em Jaraguá, já que a gente está falando de regimento interno, qual foi, nesse momento de pandemia, que a gente acaba não querendo tratar no assunto, mas é o corriqueiro do dia a dia. O que foi de demanda que tu teve que mexer mais no regimento? Porque eu imagino que o aumento de crianças na área comum, né, a questão dos pets mais em casa, o pessoal no home office. Como é que foi em Jaraguá essa adequação toda aí? Tem essa adequação que até onde é que vai o meu direito acaba o do próximo, né? Então algumas pessoas ficaram mais em casa, as pessoas tiveram que trabalhar. Então eu tenho uma forma de trabalhar, o grupo do WhatsApp ajuda muito isso, hoje em dia o síndico, a questão da rede social, questão de vídeos explicativos sobre a questão do regimento interno e da sua aplicação. Então nessa situação ali a gente tivemos alguns problemas, como tu falou, a questão do PET ali, o que auxilia muito a questão é as câmeras de monitoramento da área externa para identificar, como eu falei, o regimento interno, muitas pessoas têm aversão a essa questão da punição, por ele ser punitivo, né? Mas na verdade, para quem segue, ela é uma coisa boa, porque aquela pessoa que não cumpre o regimento interno, ela vai ter a punição. Então, eu sendo correto, eu tenho um benefício, porque aquela pessoa, e às vezes aquele valor arrecadado da multa, ele é aplicado numa área comum a melhoria para os demais moradores. Então a gente teve essa questão, teve que, por exemplo, alguns condomínios é proibido essa questão da área comercial, mesmo um home office. Então a gente teve que ceder em certas áreas, mas trabalhando com o conselho fiscal, com a questão da administradora, o apoio jurídico disso ali, para que se relevasse certas situações, porque foi um momento único no mundo, né? Teve a gripe espanhola lá em 1920 quase, mas era algo que a gente não esperava que ia acontecer. Algumas pessoas, por exemplo, não entendiam da piscina, do porquê não poder utilizar, mas, poxa, eu estou pagando a taxa condominial da manutenção da piscina, mas eu não estou utilizando. Você fazer que o morador entenda que ela, mesmo não sendo utilizada, a piscina tem uma manutenção, então que tem que ser feita, mas ela não vai poder usufruir porque foi um momento único no mundo e na nossa região também. Mas agora, com a vacinação em massa aqui no nosso estado está de parabéns, né? Que é um dos estados aí que conseguiu vacinar quase em tempo recorde, muita gente. Eu imagino que agora a palavra normal nunca foi socialmente aceita, né? Porque você diz, eu sou normal. De perto ninguém é normal, né? Mas voltar ao que era antes, eu acho que a gente não volta. Eu acho que teve um grande aprendizado aí, serviu em todas as áreas, na área da segurança, na área administrativa, na área jurídica, e abriu portas, né? Hoje a gente tem aí a Assembleia Virtual, que foi uma coisa que pegou muito forte. Hoje tem muitas administradoras que conseguem fazer hoje de 30 a 50 assembleias mensais, né, Nilo, que antes não conseguia. Hoje nós temos o marketing, tá aí o pessoal da Fast for You, a Bianca tá aí, que também é uma conveniência dentro do mercado, dentro do seu condomínio, o conforto de estar ali, de ter a economia de você não gastar gasolina para ir comprar e ter a baixo custo ali. Isso, a participação, a gente teve 2 assembleias online ali, a participação dos moradores aumentam, porque, por exemplo, bastante, né? Alguns tem até o filho pequeno, a gente até reparou nas 2 que a gente fez, tava lá a mãe cozinhando ali e tal, tava com o seu celular ali no Zoom participando da reunião, e com certeza se fosse presencial essa pessoa não participaria da reunião, né? Coronel, essa questão da segurança aí, dentro dos regimentos, regras de pandemia, o senhor faz consultoria aí no sul do Brasil inteiro, como é que foi a questão da segurança também? Eu imagino que aumentou a demanda também, né, Coronel? Com certeza. Com a pandemia, as pessoas ficaram mais tempo recolhidas dentro do condomínio e daí começam a ocorrer problemas comuns nas rotinas. Então, nós temos mais crianças brincando, daí nós temos conflito entre as crianças, que acabam havendo conflito entre os pais, quando não sabem lidar com essa questão. Problemas entre casais, atos de violência,
acaba havendo maior índice de estresse. Os casais que pouco se encontravam, porque ambos trabalhavam fora, acabaram mais tempo juntos, então aumentou até esses indicadores de ocorrência. Então tudo isso é uma gestão de crise. O síndico é um grande gestor de crise. Eles têm que estar preparados para poder amenizar toda essa situação. Então, quando ele não consegue resolver através da conversa, então ele vai através do quê? Através do regimento interno, através da convenção, através das normas do condomínio para restabelecer a normalidade. E quando sai dessa normalidade e passa a ocorrer um crime, como fatos que ocorreram, agressões às mulheres, crimes contra as mulheres ou crime contra as crianças, então realmente tem que ser acionada as autoridades competentes, acionada a polícia. Então nem o síndico nem os moradores podem se omitir disso, especialmente na segurança das mulheres. Eu acho que isso é uma situação que veio, eu não quero dizer um modismo, né, Coronel, mas é que a demanda de ter pessoas maiores dentro de um condomínio gerou essa demanda maior de situações. Hoje, por exemplo, eu tenho uma pequena de 2 anos, eu tenho que cuidar quando eu estou dentro do prédio, quem é que são as pessoas que estão circulando dentro de um prédio, né? A pessoa, a gente está recebendo em grupos de WhatsApp, infelizmente ainda, violência à mulher, né? Só que hoje, com os condomínios em home, aumentou a segurança eletrônica. A gente vê que o pessoal hoje está investindo em câmeras de qualidade, em segurança. Para quê? Para cada vez coibir mais, mesmo tendo aumentado a demanda, a gente faça com que esse número reduza, né, Coronel? Exatamente. Então, assim, aonde você tem locais frequentados por crianças, playground, as quadras esportivas, o acesso à piscina. Então você ter um controle de acesso para prevenir acidentes com crianças, porque as crianças elas são muito intensas, elas têm uma energia incrível, e são muito rápidas. Então nem sempre a família ou o responsável consegue ter o controle. Então o condomínio tem que fazer a sua parte também, tem que ter um sistema de monitoramento com câmeras que ele controle as áreas de acesso, tanto de pedestres como veículos. Se ele tem clausura, se ele não tem, se ele tem portaria presencial, se ele tem portaria remota, o controle dos perímetros. Então, os locais de risco, como acesso à caixa d'água, locais perigosos. Terraços, salões de festas de último andar. São comuns atos dos adolescentes procurarem para tirar selfies em locais perigosos. Então tem que haver um controle o mais completo possível. Então isso está dentro da gestão do síndico e quanto maior a qualificação do síndico, como foi falado aqui, então melhor é a sua gestão dentro desse processo. Coronel, falando em segurança, a gente essa semana teve um pequeno bate-papo ali com o Coronel Jefferson, lá de Blumenau, né? Ô Cebola, põe para nós aí a matéria do Coronel Jefferson. Ali, Coronel Fernando, olha só. Ele estava pedindo na internet alguns assuntos, que ele faz um café toda sexta-feira, né? E ele estava pedindo alguns assuntos e eu botei lá para ele, ó. Coronel, vamos falar qual a importância da participação dos condôminos na segurança do seu condomínio. Este assunto é de suma importância, pois no interior do condomínio todos são responsáveis pela segurança. Porque se um deixa de lado e não cumpre o seu papel social, acaba deixando brechas para que ele ou outro morador sofra algum tipo de prejuízo. Isso é verdade, né, Coronel? A porta do condomínio não é lá em cima no 5º andar, né? É lá na calçada, né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento em que o condômino ele entrou dentro do condomínio, ele tem a perspectiva e a certeza que ele está seguro. Então, a gestão condominial, ela tem que proporcionar que o condômino, que a sua família tenham segurança. E o Coronel Jefferson, que eu conheço muito bem, hoje ele é o comandante regional da região de Blumenau. Ele tem feito um trabalho também muito interessante na gestão condominial em áreas de alto risco. Então, onde havia uma ação do tráfico em residências tipo Minha Casa Minha Vida, então eles conseguiram restabelecer a normalidade. Foi um trabalho bem interessante
e gostei muito ali da postura dele. Eles criaram o Vizinho Solidário, né? No primeiro condomínio, né? Porque antigamente o Vizinho Solidário era em ruas, esse né? programa ele já tem na Polícia Militar há muitos anos e ele usou com uma nova estratégia. Uma nova estratégia dentro de condomínios, né? Exatamente. Assim, ó, traduzindo aí para o pessoal leigo, né? O coronel trabalha muitos anos na segurança. Pessoal, foi entregue um condomínio gigantesco em Blumenau, já tinha anos, e infelizmente o lado negro assumiu o tráfico, começou a tirar pessoas de bem, com chantagem, com violência mesmo, né, coronel? Exato. E a polícia militar muito forte nessa área, lá com o comando do coronel Jefferson, fez um trabalho que a gente tem em Florianópolis, em bairros, chamado Vizinho Solidário, só que eles fizeram uma base dentro do condomínio e limparam e fizeram com que as pessoas de bem tivessem o seu imóvel novamente, né, coronel? Exato. Então, o que é importante, assim, ó, além da gestão condominial, falando sobre a ação de polícia? A ação de polícia não é o feijão com arroz só de ir para a rua e fazer ação ostensiva, preventiva e repressiva. Então, a ação de polícia ela desenvolve muito planejamento, muita estratégia, levantamento de informações da própria comunidade para investimento do próprio policiamento. E cada comandante, ele tem nas suas gestões estratégicas, dentro do plano estratégico da Polícia Militar, ele desenvolve ações comunitárias e ações de parcerias empresariais para trazer o melhor resultado para a comunidade. Então, o condomínio ele deve estar também em parceria com as instituições para ter o mesmo retorno. Sim, sim. Uma coisa importante também, né, coronel? A gente que viaja o Brasil todo aí, a gente vê que a polícia nos outros estados é muito ostensiva. Às vezes você está andando numa avenida, passa o pessoal com fuzil, com camburão. E aqui em Santa Catarina a gente tem o privilégio de ter uma polícia bem estruturada na área de inteligência, né? A gente vê a nossa polícia muito pouco ostensiva, porque ela trabalha muito na prevenção dessa situação, né? É assim, João, cada cidade, cada estado, ele tem uma característica em particular. Nós temos uma polícia bastante ostensiva, mas nós temos um trabalho de inteligência muito forte, nós temos um acompanhamento, nós temos um sistema, um BI que ele tem indicadores em tempo real das ocorrências, onde o comandante, tanto o comandante regional, o comandante geral, o comandante do batalhão, o comandante de cada unidade, ele sabe qual é o melhor investimento e qual o horário de fazer os investimentos adequados. E com isso ele consegue ter uma excelente gestão. É só olhar nos indicadores da Secretaria de Segurança Pública do Estado que você vai ver a redução de ocorrências ao longo dos anos. Não, coronel, a gente que está o ano todo aí viajando com o senhor, viajando com outros, né? Coronel Araújo, nosso amigo Amaral lá de Botuverá, que está lá em Botuverá agora, Coronel Araújo em Florianópolis, o Coronel Jefferson, o senhor, a gente vê que realmente Santa Catarina, independente da cidade que a gente está, a gente tem a sensação de segurança muito forte presente, né? Corrigindo então, ali o Daniel me passou que é a rede de vizinhos, né, lá em Blumenau. Coronel Jefferson está de parabéns. Nosso amigo Amaral, lá das cavernas de Botuverá, o comandante lá também um grande parceiro, o Coronel Araújo, né? Coronel Fernando, vamos passar então um pouquinho aqui para o Nilo. Nilo, me diz uma coisa. A questão do regimento interno, a gente falou um pouquinho de regimento interno com segurança, regimento interno e a legislação, e o que a administradora hoje foca mais na linha do regimento interno, que tem mais demanda hoje para regularização? Na verdade, a regularização do regimento interno é uma coisa mais simples, tá? A convenção tem que prever já a forma que vai ser aprovado. Algumas convenções mais antigas, João, elas prevê que o regimento interno tenha que ser aprovado por 50 mais 1% dos votos dos presentes na Assembleia. Isso às vezes dificulta também. A convenção por si só, né, ela precisa de 2/3 das frações para ser modificado ou aprovado. Então, por exemplo, vamos citar aí um condomínio de 500 apartamentos, que isso tem aqui. Para você conseguir alterar uma convenção desse porte,
É muito difícil. Humanamente impossível, eu Humanamente diria. impossível, né? Um condomínio em Jaraguá que a gente administra, que tem 400 e poucos apartamentos, foi alterado antes da entrega, porque a construtora, quando vendia, né, pegava procurações já para poder representar esses moradores. E assim como hoje também os imóveis de multipropriedade estão fazendo, eles já pegam procurações na hora da venda do imóvel para alterar a questão de convenção. Uma coisa que vale lembrar, João, é que assim, ó, a pandemia, eu acho que nenhum regimento previa que, em caso de pandemia, deveria ser obedecido às regras impostas pela, pela federação, ou pelo estado, ou pelo município. Então, São as portarias que saíram várias vezes, né? exato. Que mudava toda semana, toda quinzena. Isso. Então, assim, o que aconteceu? Muitos condomínios, foi difícil os moradores entender que estava proibido usar o salão de festas, estava proibido usar a piscina, como o Daniel falou, estava proibido usar as áreas de lazer. Isso foi uma grande dificuldade que tanto os síndicos quanto administradores tiveram em gerenciar todo esse processo, tá? Então, saía a portaria a normativa que não podia, o morador ligava para o síndico ou para a administradora, né, dizendo, tá, mas no regimento interno diz que permite. Então, assim, a importância de você fazer um regimento interno bem elaborado e colocar, né, isso é uma coisa que eu aprendi nos regimentos novos que a gente já está fazendo, a gente já está colocando a cláusula que, em tempos de pandemia, deverá ser seguidas as regras determinadas, né, pelos órgãos né, de saúde ou pela federação, ou pelo estado ou pelo município. Por quê? Aí você tem como fazer com que se cumpra as regras que vieram pós o regimento interno e que são regras passageiras, porque não é uma regra que vai ficar, embora essa pandemia a gente já está aí 1 ano e meio, né? Mas são regras que hoje está, por exemplo, proibido usar o salão, amanhã pode estar liberado. Então tem que constar, né, no regimento interno já alguma coisa dando essa abertura. É complicado porque a gente depende de pessoas, né, Nilo? Sim. O certo seria o bom senso, daí eu vou pegar um pouquinho aqui a palavra com o doutor Jonathan aqui. Doutor, a gente que está há mais anos aí na área condominial, a gente tem a máxima que funciona assim. É o Código Civil, do Código Civil a gente vem para a convenção, da convenção para o regimento interno. Geralmente é isso. Agora, como diz o Nilo, nós temos que encaixar nesse quadrado aí ainda as normas da federação, do município, as portarias de saúde. Como é que fica isso, doutor? Pois bem, esse caso é muito complexo. Como disse o Nilo, as portarias municipais, estaduais, federais, às vezes elas não se condizem com uma com a outra. Então tem portarias até federais que elas contrapõem as portarias municipais, porque algumas não se respeitam. Então para o condomínio isso também se torna muito difícil. Para o síndico, eu sempre sugiro ao síndico, aos moradores, sempre fazer um memorial dessas portarias, especificando dentro do condomínio como vai reagir determinada situação. Porque as portarias, essa legislação específica da pandemia, ela sobrevale às regras internas do condomínio. Por isso que deve existir sempre uma convenção bem estruturada, uma convenção bem feita, uma convenção que possa trazer garantias ao condômino e a quem administra, com base nisto, porque a convenção é regras gerais. E já o regimento interno ele vai especificar essas regras gerais. E dentro do regimento interno você pode especificar, em caso de força maior, as regras específicas, como por exemplo de uma pandemia, onde deve ser respeitado. Com isto, traz menos transtornos ao administrador, ao síndico e aos moradores. A regra, ela na teoria, doutor, ela é desta forma. A gente tem que obedecer daí a regra federal, depois a regra estadual, a regra municipal, que uma não interfira na outra, mas como o senhor falou, nem muitas vezes elas são conectadas, elas têm a mesma informação, né? Agora vamos pular lá para a ponta, para o Daniel, daí vamos chegar no dia a dia, Daniel.
Como é que foi isso? Tu ter lá um monte de gente berrando com criança no corredor que não estava antes, que agora está, pessoal preocupado com a segurança, que realmente eles querem o critério segurança no condomínio, e de repente bombardeado pela mídia que a regra nacional era uma, a regra estadual era outra, e às vezes a municipal estava incompleta. Como eu falei, a vantagem de ter o grupo do WhatsApp, das mídias, de poder, porque tu também tinha que ficar em casa, tu não podia conversar de forma pessoal com os moradores. Até a gente conversava com a administradora, com a parte jurídica, tipo, como você vai diferenciar? Mas a criança ela tem que poder brincar, é um direito dela, mas até onde é que vai a brincadeira e vai a algazarra, tu conseguir mensurar isso ali, né? E também, daí o problema das crianças era aquele problema, mas as crianças não pegam o Covid, mas elas eram um vetor da questão da doença, mas também chegou um certo momento que já não se aguentava mais as crianças fechadas em casa, um apartamento vezes 40, 50, 80 metros quadrados, daí como ali o doutor falou, a questão do bom senso, certas coisas se relevarem desde que não ferisse a segurança da saúde do próximo morador, a gente, certas coisas sim se relevava, porque chegou um tempo que estava também insustentável, até Todo mundo à flor da pele, né, Daniel? isso, se pensava a questão da saúde física, mas também tem que trabalhar a saúde mental de certas pessoas ali, estipular horários tipo, por blocos, por exemplo, de um outro condomínio que era liberado tais horários para sair fazer uma caminhada lá fora, que não ia ocasionar o acúmulo de pessoas. Então, essas regras a gente conseguia trabalhar, que isso não estipula o regimento interno, porque todo mundo é livre em certos locais, mas a gente conseguiu vamos dizer assim, amenizar os problemas, porque realmente todo mundo de alguma forma foi afetado, né? Porque o transtorno foi muito grande, porque em determinados condomínios residenciais era um dormitório, né? Traduzindo, era um Isso. dormitório. A De repente pessoa ele virou um dorme- dormitório, ele virou um escritório, e ele virou a escola e o parque que a criança não ia. Então, tudo isso num condomínio aí de 500 unidades, como... Lá em Jaraguá do Sul, são 424 unidades. E lá nós temos as indústrias que trabalham por turnos. Então, dificilmente vai ter 424 moradores presentes. Então, nós temos essa facilidade. Alguns trabalham no segundo turno, terceiro turno. Com a pandemia, todo mundo acumulou no mesmo horário. Questão da água, por exemplo, chegava a certo momento que a pressurização da rua se diminuía. Todo mundo utilizando água ao mesmo tempo. Excesso de consumo. E isso não enchia as caixas d'água. Era um problema que nós tínhamos que resolver. E o morador tem ali o síndico, ele quer que o síndico dê o seu jeito e resolva. E a gente tem que tentar aí essa questão da conscientização, do bom senso do morador entender, poxa, vou economizar um pouco aqui na água para que o meu colega, o meu vizinho possa ter água, sempre pensar no coletivo. Essa pandemia aí, ela nos mostrou realmente um diferencial. Quem é síndico realmente ficou no mercado e quem não aguentou saiu, que nem disse o Nilo anteriormente, né, Nilo? Cebola, vamos adoçar um pouquinho aí? Bota sul para nós aí. Depois das delícias da Sul, Gabi, um beijo aí em Floripa. Depois das delícias da Sul, vamos voltar aqui. Ô Nilo, a gente estava conversando agora aqui no intervalo, tu me falou uma situação sobre regimento que eu não entendi bem. Um juiz, como é que aconteceu o caso? Conta o caso do juiz aí que tu estava contando para nós nos bastidores aí. Certo. Então, a gente teve um condomínio aqui em Joinville que a gente teve que entrar com uma ação de cobrança de inadimplência, tá? E por incrível que pareça, o juiz falou que tinha que constar no regimento interno que o advogado podia cobrar honorários no caso da parte, né? E aí a sorte, né, que aconteceu que a gente conseguiu alterar esse regimento em tempo recorde, né, na Assembleia, e para protocolar junto no processo, né, foi o Dr. Jonatas que estava conduzindo esse processo no condomínio, e a gente conseguiu reverter isso. Mas assim, nunca nada, ou algum juiz pediu isso, né, e não sei por qual motivo, mas
aconteceu esse fato meio inusitado, né? Então, eu sempre falo que regimentos internos hoje que eu faço para as construtoras, que eu faço para os condomínios, eu me baseio na parte legal e também na parte de experiências que a gente já teve em condomínios, tá? Por exemplo, eu já tive um caso, há alguns anos atrás, de um condomínio também, onde chegou uma pessoa embriagada, totalmente embriagada. Eu não sei como que ele conseguiu estacionar o carro dentro da garagem, mas era de madrugada, em torno de 3 horas da manhã. E aí ele não perdeu a chave na época não tinha tag, não tinha digital, nada, e ele perdeu a chave da porta. O que ele aconteceu? Ele pegou, deu um soco na centralzinha de alarme de incêndio que tinha do lado da porta, disparou o alarme, acordou todo mundo do prédio, ensanguentou todo do lado da porta e simplesmente daí ficou ali sentado até alguém vir e atender, né? Aí desceu o pessoal do prédio achando que tinha pego fogo. E aí a gente foi ver o regimento interno, como aplicar uma multa, porque isso já é um caso que juridicamente, né, eu acho que já tem que aplicar uma multa direto, né? E aí não tinha nada que previa alguma coisa que a gente pudesse embasar numa notificação e numa multa para esse cidadão. Então hoje são experiências que a gente coloca, né, nos regimentos internos daquilo que eu já vivi durante esses 17 anos, tanto da parte jurídica e tal. E assim, sempre está surgindo coisas novas, sempre experiências novas que a gente vai acrescentando. Nilo, sabe o que eu acho legal nisso tudo? É que o Resolve Síndico ele é um grande bate-papo de muitas experiências, né? Exatamente. No último programa lá no Parque Seg, a gente fez uma brincadeira lá, que a mesa, Coronel, somando a experiência de todo mundo que estava na mesa, dos 5, passava de 100 anos em condomínio. Então é bem legal isso. Você falou uma coisa que me chamou a atenção no início. Como as pessoas estão bastante conhecimento em condomínios, né? Por exemplo, me veio um caso agora lá de Florianópolis, da Dona Ione, nossa patrocinadora da MTS. Dona Ione, Marcos, um abraço. Que ela me falou o seguinte, ela pegou um condomínio extremamente complicado, Nilo, e que no meio da assembleia sempre tem a oposição, em qualquer situação, né? Até para um jogo de futebol tem que ter o time adversário. E esse pessoal tumultuou tanto que chegou a polícia no local. Foi chamado, deslocado a PM para o local. E o policial militar que chegou era síndico. E ele conhecia a legislação, doutor, e conhecia a aplicação dessa legislação. O que ele falou para a oposição? Pessoal, a síndica está correta, segue o baile. Então hoje, com a questão de internet, de informação, é muito importante as pessoas terem um canal de credibilidade de informação também, né, Nilo? Exatamente. Eu acho que a gente ouve muitas coisas de vários canais, enfim, e cada um, na verdade, quer puxar a sardinha, né, para sua brasa. Mas eu digo que cada síndico tem que analisar não só uma fonte, mas 2, 3, e ponderar se é realmente correto ou não aquilo que está sendo falado. E até para ver se é adequado à sua realidade, né? Exatamente. Porque às vezes tu está dentro de uma cidade onde tem várias situações ali. Às vezes o condomínio é mais dormitório, às vezes é mais escritório, então tu tem que sempre olhar nisso aí. A gente administra condomínios, né, tanto na cidade quanto no litoral, enfim, né? E tem isso também. E a gente vê que há uma grande mudança na questão de regras de condomínios que são da cidade e condomínios que são do litoral. Então, no litoral tem algumas regras lá que não cabe colocar, porque o pessoal só vai passar final de semana. Ele vai, enfim, claro, tem que ter uma liberdade maior, enfim, né? Então, cada condomínio, por isso que eu falei, não adianta fazer um copia e cola de regimento, porque não vai dar certo. Tem que se adequar cada condomínio nas suas características, naquilo que o condomínio possui. O doutor estava falando com a gente aqui no intervalo dos deliciosos doces da Sul, que a convenção ela tem que ter os critérios, né, Jonathan? Fala um pouquinho para nós, desde o início de uma convenção, o que o nosso síndico ele tem que se precaver aí? Pois bem, esse assunto é muito complexo e sempre deve observar a legislação vigente quando elaborar a convenção. Primeiramente, o síndico deve conversar com os moradores, montar um conselho ou fazer um grupo do WhatsApp, especificar quais pontos desejam alterar da convenção, com esses pontos levar para a Assembleia,
sempre sugiro contratar um profissional na área com conhecimento técnico para elaborar esse texto em conversa com o síndico e com os moradores para não trazer transtornos e sempre usar a boa-fé entre as partes. Com isso, quando você leva para a Assembleia, é necessário ter um edital de convocação específico para este ato, onde já com o teor de texto apresentado aos demais moradores e condôminos e quais assuntos serão discutidos, quais assuntos pontuais serão apresentados. Com isso, a Assembleia vai se tornar mais harmoniosa, mais boa para todos os presentes. Quando apresentado esse texto, todos aprovarem com 2/3 dos proprietários que devem assinar a ata e também a convenção, será aprovado. Com isso, a partir dali, essas regras já valem entre as partes. Essa convenção, antes era uma minuta, aprovado, ela já está valendo a todos os proprietários e moradores ali presentes. Após começam os requisitos de registro disso, aí junto com o síndico profissional, um síndico morador ou administradora leva esta convenção aprovada por 2/3 dos proprietários no cartório de imóveis e é aprovado esta convenção e é registrada. Outra questão importante, com esta convenção aprovada, deve também fazer uma nova atualização do regimento interno, porque muitas vezes alguns condomínios eles alteram a convenção e esquecem de alterar o regimento interno, e aí existem normas conflitantes. E também já aconteceu em outros condomínios, o síndico aprova em assembleia uma ata com alteração do regimento interno. O que acontece? Ele altera um item específico do regimento interno numa assembleia, numa outra assembleia ele altera novamente um item do regimento interno e assim vai subsequente. Eu já peguei um caso com 5 alterações em ata de assembleia de alteração do regimento interno. Com isso, quando o síndico foi aplicar uma multa referente a um ato, ele utilizou a primeira regimento interno com base numa ata. Só que posteriormente foi alterado isto. Então eu sempre sugiro a validação disto. Sempre quando for alterar o regimento interno em assembleia, a fazer uma nova validação. Todo o teor do texto. Colocar e examinar exatamente para não ficar em atas alterações deste regimento interno. Isso eu já peguei bastante, Jonathan, lá na região de Florianópolis, condomínios mais antigos, né? Que foi feito diversas atas, e por falta de acompanhamento jurídico adequado, ou às vezes até por falta de conhecimento da síndica ou do síndico, você chegava e você não sabia qual o regimento que estava valendo. Tinha várias minutas em ata, só que uma não dava porque não tinha quórum, outro não dava porque não foi registrado em cartório, e eu acho que isso no mercado tem bastante, né, Nilo? Tu pegar aí um condomínio aí que tem várias situações de convenção e regimento que tu não sabe qual que é o válido. Exatamente. Eu já tive essas experiências, tá? De pegar condomínios, começar como síndico em condomínios, e aí ter lá 3, 4 regimentos em ata, né, algumas alterações e tudo mais. E uma coisa que é importante, João, falando um pouquinho sobre convenção, né, eu acho que a maioria dos prédios que foram construídos ali antes de 2002, que foi a alteração do Código Civil, estão com as normas desatualizadas. Por exemplo, a questão de escolha de síndico para o seu condomínio. Algumas convenções, elas dizem que não pode ser síndico profissional, tá? Só que o Código Civil ele é atualizado. Exatamente. Ele tá acima disso. Eu já levei... Mas isso aí já virou guerra em várias assembleias. Já, né? eu na verdade, eu já fui processado por um condômino, né, de um condomínio, que eu sou síndico já há 12 anos, porque na convenção deles... É muito engraçado, porque na primeira convenção deles já falava que podia ser síndico profissional ou morador. Aí eles fizeram uma alteração de convenção e eles colocaram que deveria ser obrigatoriamente proprietário. Então eles feriram o Código Civil na alteração de convenção. Existe uma hierarquia de leis, né? Exato. Primeiro o Código Civil, depois a convenção, depois o regimento interno. Então, não pode haver essa contramão do assunto. E aí assim, ó,
o caso foi julgado, né? O juiz aqui da cidade, ele julgou o processo e ele falou assim, as duas partes estão erradas, porque a convenção foi alterada dizendo que não pode síndico, mas também o condomínio alterou de forma irregular a convenção, tá? E aí julgou como sentença nula e eu continuo, né? Fui reeleito já. Por isso, Sexto a mandato. importância de ter uma administradora com a experiência do tempo que essas contêm, um síndico profissional aí com 17 anos de mercado, que precisa ter essa experiência, Exato. porque isso tudo conta na bagagem, né, Nilo? E uma outra coisa, João, que eu acho que é muito interessante, e como o programa Resolve Síndico, ele chega para muitas pessoas, o ponto de vista do Nilo, como síndico, como administradora, como Resolve Síndico, convenção, eles colocaram, né, a lei, né, diz que tem que ser 2/3 das frações para alterar uma convenção. Mas hoje é impossível isso acontecer. Eu acho Os que condomínios aí de deveria... 600 unidades é humanamente impossível. Eu, particularmente, eu acho que deveria sim ser 2/3, mas dos presentes na Assembleia. Porque são esses que são interessados. Você publica um edital com os assuntos da pauta, dizendo que vai ter alteração de convenção, então, quem está interessado em alterar, em ajudar na elaboração, vai estar na Assembleia para votar. Aí você fica dependendo de gente que não foi na Assembleia, tá? De gente que não leu o teor da convenção, e daí vai lá e vota não. Infelizmente, Nilo, isso aí seria o ideal para nós, Sim. né? Mas a gente não consegue, é uma utopia, né? Para o síndico profissional, porque assim, eu acho que é o pior desânimo para o síndico profissional é fazer um trabalho excepcional, chegar numa assembleia e 2 pessoas e dizer não. Exato. Mas eu acho Às vezes um que... condomínio de 100 unidades. Então 2 pessoas, pela lei, representam 100 unidades. Sim. Mas não é as 98 que ficaram lá em cima. Como diz o Daniel, que agora com a Assembleia Online reduziu bastante isso, né, Daniel? Exatamente, como o Nilo falou, faz tudo uma convocação, faz tudo um trabalho, um projeto e do universo, às vezes de 424 unidades, num condomínio, às vezes de 36, 37 na reunião. Tipo, é meio que frustrante, por exemplo, como que tu vai reunir 424 proprietários? Muitas pessoas têm um apartamento para investimento, moram fora, né? Realmente tem essa dificuldade. A tecnologia veio para ajudar, né? Para melhorar isso, mas ainda a gente continua que muitas pessoas não têm o interesse de participar, como o Nilo falou. E se pode reparar, a gente vê até nas atas, sempre são as mesmas pessoas que participam das reuniões. Sempre é aquela pessoa que quer o melhor do condomínio, que era o benefício, a melhoria, então sempre são elas que participam. Então, que fosse, como ele falou, 2/3 do presente na reunião, que é aqueles lá que resolvem pelos demais. Esse seria o nosso ideal, Daniel. Então, assim, pessoal, a gente está aqui em Joinville porque a gente está aqui na Cidade dos Príncipes, conversando aqui da Expoville, com o Dr. Jonathan, foi um prazer, doutor. O Nilo está aqui com a gente, o Nilo, representante oficial da Resolve Síndico Joinville, né? Nós hoje estamos aqui no pré-lançamento do programa em Joinville, que vai ser mensal, e da nossa revista, que no mês de agosto, no final do mês de agosto, também vai estar circulando aqui em Joinville. Coronel Fernando está com a gente, o Daniel está com a gente ali também, todos comemorando a chegada do Resolve Síndico em Joinville. Daniel, vamos aí, o que tu achou do programa Resolve Síndico chegar aqui em Joinville, Jaraguá, região aí de São Francisco, dominando aqui a área, na área condominial e dando oportunidade aos síndicos de resolver o seu problema do dia a dia? O código 47, como se falou, né? O código 47. Muito bem, para quem está começando, tirar muitas dúvidas, eu também aqui também com esse bate-papo a gente consegue solucionar, trocar experiências, e para quem está em casa também poder ver isso aqui, muita coisa ele vai aprender assistindo a gente aí. Pessoal, ô Cebola, foca em mim aqui, Cebola. Aqui, pessoal, olha só. Hashtag Programa Resolve Síndico, vem com a gente. Coronel Fernando, mais uma vez aí nesses 6 anos de parceria e de grandes eventos, o Coronel agora nesse projeto com a gente aí. Estamos juntos no programa Resolve Síndico, colunista da nossa revista que tem um lançamento, e em breve, o curso Resolve Síndico na prática também, né, Coronel? Fala um pouquinho para nós aí como é que é essa experiência de estar com a gente aí, Coronel. O João, é muito importante a nossa participação, tanto pelo aprendizado com as demais pessoas que participam sempre da mesa, assim como a nossa possibilidade de multiplicar o conhecimento. Então, tudo aquilo que nós agregamos ao longo
da nossa carreira, tanto na Polícia Militar, como na consultoria, como consultor em segurança, no aprendizado que a gente tem com os síndicos, no aperfeiçoamento de todas essas estratégias, a gente multiplicando os conhecimentos para que a gente possa dar uma melhor solução e traduzir tudo isso em qualidade de vida. Porque a segurança é um dos itens muito importantes dentro de um condomínio. Quando você consegue ter para os condôminos e familiares qualidade de vida, quando você consegue tratar a imagem do condomínio, isso traduz num valor econômico, né? Quando você consegue proporcionar tudo aquilo que as pessoas mais querem, morar em condomínio com padrão de qualidade. Nilo, digamos assim, não vamos falar em brincadeira, porque a gente está falando aqui, né, de uma mesa aqui com quase 80 anos de experiência, pegando todos aqui na área condominial, mas começou num projeto, né, lá em Itajaí, né, no primeiro Condomite, nos conhecemos lá, de lá nos reencontramos na certificação da Gabor, onde eu tive prazer de entregar a certificação para amigo do primeiro síndico 5 estrelas de Santa Catarina pela Gabor. Ricardo, um abraço aí a Gabor RH de São Paulo, que nos deu essa oportunidade. E hoje, aqui no projeto, né, que está aqui, ó, projeto, hashtag, aqui, projeto, hashtag, aqui, ó, projeto, hashtag, Resolve Síndico. O Nilo, nosso representante aqui na área de Joinville, região. Nosso também participante da revista, onde vai ter um caderno exclusivo da área de Joinville. E com certeza no futuro também um dos parceiros aí no O Curso Prático de Síndico do Resolve Síndico. Nilo, fala para o pessoal como é que está nesse projeto aí, como é que o pessoal tem aceitado aqui em Joinville. Então, João, por ser um projeto novo, né, eu estou muito feliz de estar participando. Primeiro porque Joinville não tinha algo desse tipo, tá? Eu acho que a gente está sendo pioneiro na questão do programa, né? Já tivemos revistas aqui e hoje não tem, então as revistas que vêm aqui são de fora, né? Então Da cidade, vai né, ser Nilo? da Vai ter um caderno cidade, exclusivo de Joinville. vai ser da cidade. Eu acho que valorizar as empresas daqui, os patrocinadores hoje que estão apoiando esse caderno da revista daqui, né? Síndicos daqui, Os também síndicos tem um canal de daqui. comunicação da cidade. Exatamente. Só vem somar, só vem trazer coisas boas para todo mundo, né? Por mais que eu seja síndico profissional, faça parte de uma administradora tal, mas como o projeto Resolve Síndico, a gente está aqui para trazer conhecimento para todo mundo. Tá? A gente não está aqui para vender uma marca ou um serviço, a gente está aqui para trazer conhecimento para os demais síndicos que queiram participar, que queiram contribuir também para esse nosso projeto. Tá? Então eu estou bem feliz, eu sei que é um projeto que já nasceu vencedor, tá, João? Isso eu falei para ti desde a primeira vez que tu me convidou para estar presente. 3 meses de viagem a Florianópolis, Exato. vendo bastidores de programa, acompanhando Nossa. lá com as pessoas que já acreditavam nesse projeto. Exato. E cada encontro que a gente faz, a gente aprende muita coisa. Né? Hoje, falando com o Coronel Fernando aqui sobre projetos de segurança, enfim, né? O conhecimento que o Daniel tem, que o Jonatas tem, que você, como síndico também, que já foi e tal. Cara, é muito fantástico saber de tudo isso e poder estar trazendo para todos que estão nos assistindo aqui, né, e que vão estar aqui com a gente futuramente participando. E a revista, ela vai ter um canal aberto com São Paulo, né? Nós temos colunistas como Sim. Rodrigo Carpati, Gabriel Carpati, Ricardo Carpati da Gabor, Vanessa Muniz, né? Uma das Ótimo. síndicas mais reconhecidas, da advogada também, Ótimo. Dr. Jonathan. Ela faz parte da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo, tem programa em rádio, em TV em São Paulo. Vlauder Robson, também consultor de segurança de São Paulo, com um olhar diferente, clínico lá de São Paulo. Coronel Fernando, nosso consultor aqui, vai estar junto na revista. Geni Machado, uma grande pedagoga do Brasil, vai estar com a gente. Então, são inúmeros profissionais. Christian Visval, do CT Segurança de São Paulo, no Centro de Treinamento. Agora, acabamos de confirmar, o pessoal da Parque Segue também vai estar com a gente. Então, assim, ó, são pessoas de renome nacional na área condominial. E Joinville vai ter esse canal de comunicação, que é o Resolve Síndico Joinville, aqui com o Nilo. Doutor Jonathan, o senhor esteve lá no Parque Segue a semana passada com a gente, também numa gravação lá.
nos bastidores e agora está na mesa com a gente aqui. É bom isso? Podemos trazer para Joinville, doutor? Claro, tem tudo para crescer. Joinville é uma cidade ótima. Eu deixo um abraço a todos, aos que estão aqui na mesa. Um abraço a você, João. É uma alegria estar com vocês. E eu sempre digo, juntos nós somos mais fortes. E mais forte nós vamos longe. E esse projeto Resolve Síndico vai longe. Estamos juntos. Valeu. Cebola, então vamos agradecer a todos aí. Marcos Delara, um abraço. Pessoal da Atento, Renato, que trouxe a gente aqui para Joinville hoje, um abraço. Pessoal da Bianca, da Fast For You, está aqui também nos bastidores. Até breve, tá bom? Valeu! Hashtag Programa Resolve Síndico. Siga a gente no Instagram, Facebook e YouTube. Abraço!